Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, o versículo é o primeiro. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul, a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, paralítico dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete? Para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se, dizendo: quem é o teu servo para que des atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, o servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa eu darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, o filho de teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenar. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Mica. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós estamos diante de uma história extraordinária, mas também diante de um drama em relação à vida deste moço, desse jovem, a quem Davi entende que precisa fazer justiça. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era um filho de Jonatas, que era filho de Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei da casa de Israel, portanto alguém que reinou antes de Davi. Antes de Davi se tornar rei, o rei que estava em poder da coroa era Saul. Saul foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, que foi ungido pelo profeta da época chamado Samuel. Então veio a se tornar o primeiro rei da casa de Israel. Israel era, para explicar, um país que era composto por 12 tribos, como se fosse 12 estados. E Saul era quem reinava sobre a casa de Israel. Só que Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. Ele foi uma escolha de Deus. Ele assumiu o trono porque Deus quis. Mesmo Saul sendo
aos olhos dos homens, alguém que aparentemente não tinha condições e nem capacidade para poder exercer um cargo como esse, o primeiro rei da casa de Israel. Porque nas 12 tribos de Israel, Saul era da tribo de Benjamim. Se existem 12 tribos e ele pertencia à tribo de Benjamim, você precisa saber que a tribo de Benjamim das 12 era a menor das tribos. E no escrito bíblico diz que Saul, ele fazia parte da menor família da tribo de Benjamim, ou seja, ele fazia parte da família mais insignificante da menor tribo das 12 que existiam. E ele diz que ele era o menor dentro da sua casa. Então peraí, Israel tem 12 tribos, amém? Das 12 tribos, a menor é qual? Benjamim. A menor família em Benjamim é da casa de Saul. E quem é o menor dessa família? É Saul. Então quem foi que Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel? A pessoa mais insignificante que existia em Israel. Irmãos, como explicar escolhas de Deus? Não tem como. Esse moço, embora aparentemente não tinha capacidade, qualidade, importância, relevância no seu tempo para poder ser rei, ele foi uma escolha de Deus, assumiu o posto, mas ele não andou segundo o coração de Deus. Ele não correspondeu o chamado de Deus e não correspondeu à expectativa do povo em relação ao governo que precisava ser exercido no meio de toda aquela gente. Ou seja, ele decepcionou o povo, ele decepcionou a Deus e ele decepcionou a Samuel, que foi o profeta usado por Deus para poder ungir a vida desse homem para que ele se tornasse rei. Chegou o momento que ele desagradou tanto a Deus que o próprio Deus fala com o profeta Samuel e vai dizer: olha, Samuel, diga para Saul que eu vou retirar o meu espírito de sobre a vida dele, o meu espírito não permanecerá sobre ele. Diga para ele que eu o rejeitei da realeza de Israel. Entenda, Deus não rejeitou a pessoa, o ser humano. Deus rejeitou o exercício de rei mediante o povo. Então agora Samuel precisa levar a mensagem para Saul de que Deus o rejeitou da realeza de Israel e que Deus ia escolher outra pessoa para poder colocar no lugar. Mas tem um problema: Samuel é amigo de Saul. E o que faz Samuel? Fica se lamentando e chorando por conta do ocorrido. Sabe quando na sua vida uma coisa não dá certo? Sabe quando você programa e não acontece? Sabe quando você sonha e é frustrado o sonho? Sabe quando você espera e não vem? E aí você fica se lamentando, você fica trancado, fechado, chorando, angustiado, porque você queria muito uma coisa e aquilo não aconteceu. Isso aconteceu com o profeta Samuel, que colocou expectativa em Saul, mas a expectativa virou decepção. E eu aprendi nessa vida que se você não quiser se decepcionar, não crie expectativa, porque só se decepciona na vida quem cria expectativa demais. A expectativa de Samuel em relação ao exercício de rei de Saul era grande e agora está decepcionado. E Deus, olhando para alguém decepcionado, disse aquilo que precisa dizer a você nessa manhã: até quando você vai ficar chorando por aquilo que não deu certo? Até quando você vai ficar preso no trauma?
Até quando você vai ficar preso no passado? Até quando vai ficar chorando por alguém que te largou? Até quando você vai ficar se lamentando por aquilo que você perdeu? Quando que você vai se refazer, abrir os olhos, enxugar as lágrimas e acreditar que existe o melhor de Deus na sua vida? Eu fui enviado por Deus para dizer a você nessa manhã: não se lamente por aquilo que não deu certo. Abra os olhos e entenda que existe algo extraordinário da parte de Deus preparado para você, e você nunca vai enxergar e nem experimentar se você ficar preso naquilo que te feriu, que te magoou, que te angustiou. Se liberta dessa condição e olha para o Deus que está te dizendo: enxuga a lágrima dos olhos, põe-te de pé, porque eu tenho ainda coisas extraordinárias a fazer na sua vida. Você pode me dizer: mas eu cheguei aqui ferido. Deus está dizendo: mas e aí? Mas eu cheguei aqui arrebentado. Deus está dizendo: e aí? Mas eu cheguei aqui debaixo de decepção. Essa semana eu pensei em tirar a minha vida, e Deus está dizendo: mas e aí? Você veio e vai permanecer alicerçado no problema que te trouxe, ou você vai compreender que eu te trouxe para solucionar aquilo que você não dá conta de fazer? Esse é o desejo de Deus em relação a você. Que todo trauma, que todo peso, que todo medo, que toda angústia, toda decepção, ela caia por terra em nome de Jesus, para Deus fazer na tua vida tudo o que precisa ser feito. Deixa o trauma. Até quando, Samuel, você vai ficar chorando por aquilo que não deu certo? Vai e unge outro rei para Israel. Ele vai na casa de Jessé. Vieram os filhos de Jessé. Aparentemente, pela primogenitura, veio vindo do mais velho aos mais novos. Aparentemente, os primeiros que se apresentaram tinham qualidades para exercer o ofício, e a qualidade aparente impressiona Samuel, mas não impressiona Deus. A força, o vigor, a beleza, a capacidade impressiona Samuel, mas não impressiona Deus. Então Samuel olha e acredita que a escolha é a certa, mas Deus está olhando e dizendo: não é esse que eu quero. E foram passando os filhos até chegar aquele que estava no campo, pastoreando ovelhas, que levava comida para os irmãos na guerra, que não tinha o mesmo porte físico que os irmãos tinham, que não sabia manusear espada e escudo como os irmãos sabiam manusear. Ele era acostumado a mexer com pedras, com funda, com cajado, mas não era alguém que tinha um porte físico para poder estar revestido por uma armadura. Não era alguém acostumado com as táticas de guerra, porque a sua função era levar comida e voltar para casa. Ele não era acostumado com esse tipo de tratamento. Aparentemente ele não tem qualidade nenhuma para ser rei, mas Deus vai dizer: é esse que eu quero, é ele a minha escolha. Até o pai, quando fala sobre o filho, questionado por Samuel, que pergunta: mas não tem mais ninguém na casa? Mas você não tem mais nenhum filho? Como quem diz: vieram todos e Deus disse que nenhum deles serve, e Deus disse que sairia dessa casa o rei. Será que não existe mais alguém? O pai vai dizer: resta Davi. Resto, sobra, resta Davi. É o pai que olha para o filho não da mesma maneira que olha para os demais. Resta Davi. Cadê? Não está em casa. Por que não veio? Porque é ilógico, é improvável que alguém escolha esse menino para ser qualquer coisa. Ele já não foi escolhido para ser guerreiro,
Ele já não foi escolhido para poder desenvolver a técnica com espada e com escudo. Ele já não foi escolhido para poder usar armadura. Ele já não foi escolhido para as atividades brutas da casa. Ele nunca é escolhido para absolutamente nada. Na verdade, ele só fica com aquilo que ninguém quer fazer, só com aquilo que é desonroso, só com aquilo que não precisa qualidade para poder desenvolver. Cuida de mato, cuida de bicho, fica fora de casa. É para isso que ele serve. Por isso que ele não foi convidado para tão importante celebridade e solenidade. Ele está fora. Traz ele que eu quero conhecer. Aí vem Davi e Deus diz: é ele. Mas como assim é ele? Que qualidade ele tem? Que capacidade ele tem? O que ele sabe fazer de tão importante para ser rei? O que se espera de um rei? Quando você pensa em um rei, qual é a figura que vem à tua mente? Com certeza não seria a imagem, o estereótipo de Davi. Davi é uma figura improvável, como Saul foi uma figura improvável. Só que Saul não deu certo porque não conseguiu corresponder ao chamado. Mas agora Davi é ungido. Foi ungido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Primeira vez com 17 anos na casa do seu pai. Depois ungido pela segunda vez com 30 anos em Hebrom. Depois ungido mais outra vez com 33 em Hebrom. Mas diante de toda Israel reunida, é ungido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É Deus dizendo: é você que eu quero. É você que eu quero. E se não for suficiente com 17 para entender com 30, é você que eu quero. Mas não só sobre Hebrom, um povo específico, sobre toda Israel. É Deus confirmando o chamado, para que no coração de Davi não exista dúvida de que realmente ele é uma escolha de Deus. Saul tem um filho chamado Jonatas. Davi tem uma inimizade com Saul, não por conta de Davi, mas por conta de Saul. Porque se Saul é rejeitado da realeza e Deus escolheu a Davi, logo Saul quer fazer guerra contra Davi, para que Davi não seja rei no seu lugar. Ou seja, Saul não aceita de bom grado aquilo que Deus está fazendo. Como quem entende: se Deus não me quer, se Deus me rejeitou da realeza, eu vou abrir mão do posto e permitir com quem Deus escolheu para reinar que reine no meu lugar. Não é fácil assim. O que Saul, revoltado, agora quer perseguir Davi, quer tirar a vida de Davi, é revoltado com Davi. Então existe uma guerra entre Saul, provocada por Saul, em relação a Davi, porque Saul a todo custo quer matar Davi por conta de uma situação de reino. Mas Saul tem um filho, Jonatas, e Jonatas, embora seja filho de Saul, não tem a inimizade que o pai tem em relação a Davi. E aí eles se tornam amigos, mas não é uma amizade assim, aquela amizade superficial. Não é aquela amizade faz de conta. Eles são amigos ligados de maneira extraordinária. A amizade não é fácil, porque o pai quer tirar a vida de Davi, e Jonatas, por sua vez, é muito ligado a Davi. Então existe uma amizade numa situação de conflito, de crise, de guerra, mas eles são amigos. E a amizade, ela é tão extraordinária, o vínculo é tão forte, que chega no momento em que, conversando os dois, Jonatas e Davi vai dizer assim: olha, vamos fazer um trato, uma aliança, ou um pacto entre nós. Se um dia eu estiver bem e você estiver mal, eu te ajudo. E o dia que você estiver bem e eu estiver mal, você me ajuda. Esse é um princípio básico de uma amizade verdadeira. Quando um está bem, ajuda aquele que está mal. E fizeram essa aliança. O tempo passa,
Saul quer a morte de Davi, acontece perseguições e situações. Saul tem filhos, ou melhor, Jonatas tem filhos. Nasce esse menino chamado Mefibosete. E em uma dessas guerras, em meio a esses conflitos, em meio a esse cisma, agora a família de Saul, de Jonatas, vai ser destruída por conta de conflito, de guerra. Morre o avô, morre Jonatas, vai morrendo as pessoas por conta do conflito. E no momento em que a casa de Jonatas é invadida, em que Jonatas morre, a notícia vai chegando, e a casa está para ser invadida. O seu filho Mefibosete, filho de Jonatas, tem aproximadamente 5 anos. Uma ama de leite pega aquela criança para poder fugir, porque qual é a concepção? Se Saul era o rei, mas não abre mão dessa condição, entende-se que dos filhos de Saul, o primogênito reinaria no seu lugar. Mas se morre Saul, se morre Jonatas, se agora existe alguém que está vivo da casa, que é Mefibosete, olhando pela linhagem familiar, logo é alguém que pode querer fazer guerra pela coroa. Então o menino, ele é uma ameaça. Então pega aquela criança que apresenta uma ameaça, e também não vão deixar morrer, é claro. A ama de leite, quem cuida daquela criança, pega o menino no colo e corre. E na hora que corre para fugir com uma criança no colo, ela se atrapalha, o menino cai do colo dela no chão e quebra as 2 pernas. Ele é tomado de novo no colo, só que a criança fica paralítica. A criança não pode andar mais, porque na queda a criança ficou paralítica. E essa criança agora é levada para um lugar chamado Lodebar, um lugar de esquecimento, aonde as pessoas que habitavam nessa região eram pessoas consideradas improváveis. Era um reduto de aleijados, paralíticos, leprosos. Era um reduto de pessoas discriminadas, marginalizadas pela sociedade. Era um lugar onde o rei não costumava visitar. Era um lugar onde pessoas importantes não costumavam transitar. Então esse menino é levado para uma terra de esquecimento, para ali poder levar os dias da sua vida. E ele fica lá aproximadamente 20 anos. 20 anos ele fica em Lodebar, chega lá com 5, entendemos que no texto ele tem aproximadamente 25 anos. Só que tem uma questão aqui. O que esse menino ouviu, mesmo que ainda com pouca idade, ou o que foi criado em torno dele, qual era o discurso adotado em torno da figura de Mefibosete antes da queda? De que certamente ele seria uma pessoa importante, porque ele é neto de Saul. De que certamente, se não se tornasse rei de Israel, teria um cargo importante, seria alguém importante pela condição familiar. Então aquilo que é criado em torno de Mefibosete é relacionado a coisas positivas, de um homem que teria acesso às melhores coisas possíveis, de um homem agora de uma família, de uma linhagem importante, de alguém que existe um futuro promissor esperando e acompanhando a vida desse garoto. Ou seja, tudo em torno desse menino é relacionado a coisas importantes e coisas positivas. Os sonhos são os melhores possíveis. A pessoa que ele vai se tornar vai ser uma pessoa extremamente importante para o contexto que ele vive. É aqui que eu queria chegar com você.
o que nós criamos? Ou qual é o ambiente que se cria em torno da gente? Qual é o ambiente criado em torno da gente? Eu tenho 2 filhos, como eu disse. Quando a minha filha diz que quer ser carmelita, logo eu entendo que ela cria, ainda com pouca idade, na mentalidade de uma criança, ela cria na mente dela, no campo virtual, ela cria uma ideia de futuro. É como se ela conseguisse se ver de alguma maneira no Carmelo, sem entender a complexidade da vocação. É assim que a gente alimenta os sonhos. É quando você olha para a sua vida e você projeta quem você é, para quem você gostaria de se tornar. Nós fazemos isso com os nossos sonhos. E se você pega uma criança, e todos nós fomos criança um dia, nós fizemos essa projeção e vamos fazendo ao longo da vida, de quem você é, de onde você está, mas aonde você quer chegar e quem você gostaria de ser. Se eu perguntar a você, qual foi a sua projeção de futuro ao longo da sua vida? Se eu perguntar a você como que você se via hoje, mas pensando com a cabeça de uma criança de 7, de 10, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, 16, 17 anos, para quem tem mais idade que isso aqui, com a idade que você está hoje, pensando lá atrás, você chegou aonde você queria chegar? Você se tornou quem você queria se tornar? Você conquistou aquilo que você queria conquistar? Tem gente que queria ser um jogador de futebol, mas você está aqui, você é. Tem gente aqui que queria ser médico, mas você está aqui, o tempo passou, a pergunta é, você é médico? Tem gente que queria ser um empresário de sucesso, ter uma casa boa, ter uma boa conta bancária, ter um carro do ano, mas o tempo passou, você está aqui, você conquistou essas coisas? Entre aquilo que nós projetamos, entre os sonhos que nós tivemos e a realidade da vida, as consequências de escolhas e onde você chegou. É por isso que muitas vezes estamos aqui cheios de decepção. E você olha para a sua vida e diz, eu não conquistei nada daquilo que eu queria. Eu não me tornei a pessoa que eu gostaria de ser. Tem gente que se frustrou com tudo. Com a profissão, com o casamento, com o ciclo de amizades, com tudo. É frustrado com tudo. E tem gente que se pudesse voltar no tempo, coisa que não dá, diria a si mesmo, eu não faria as mesmas escolhas, porque eu não cheguei aonde eu queria chegar, porque ao longo do caminho eu tomei decisões, eu fiz escolhas, eu vivi situações, eu cometi erros na minha vida, que me levou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Pergunta a você, você é quem você gostaria de ser? Ele já responde na lata, não. Você é quem você gostaria de ser? Foi isso que você vive hoje? As coisas que você tem hoje? É aquilo que você sonhou lá atrás? É o ambiente, é o sonho, é o virtual que estava projetado na sua mente? Você conquistou, você chegou, você é aquilo que você projetou? Às vezes a nossa vida é uma vida de frustração, porque tudo aquilo que nós queríamos ao longo do tempo, percebemos que de 100 coisas, 125 deram erradas. Chegamos em lugar nenhum, não conquistamos absolutamente nada. Temos frustrações, angústia. Aí eu digo a você, como você se vê? Como é que você se vê? Se você tiver que falar sobre você mesmo, o que você comunica a mim sobre você? Quem é você? Como é que você se vê? Como uma pessoa vitoriosa ou como uma pessoa fracassada? Como é que você se vê?
Como uma pessoa abençoada ou como uma pessoa amaldiçoada? Como é que você se vê? Como um cidadão de bem ou como uma pessoa de má reputação? Como é que você se vê? Como uma pessoa bastarda ou como uma pessoa desgraçada? Como você se vê? Como alguém que entende o que é liberdade ou como alguém que vive com o sentimento de estar preso? Como você se vê? Cercado de boas amizades ou como alguém que vive no meio de um monte de gente, mas tem um sentimento de solidão? Um dia, Davi se lembrou do pacto. Que pacto? Olha, se eu estiver bem, eu te ajudo. Se você estiver mal, se você estiver bem e eu mal, você me ajuda. Davi se lembrou, Saul está morto, Jonatas está morto, e Davi pergunta: será que existe alguém da casa de Jonatas, de Saul, a quem eu possa usar para com justiça? Ou seja, eu preciso de alguma maneira ser fiel ao pacto que fiz com meu amigo lá atrás. Hoje eu estou bem, sou rei de Israel, sei que Jonatas morreu, não posso fazer nada por Jonatas, mas de repente posso fazer alguma coisa por alguém da sua casa. Será que existe alguém vivo? Aí o servo disse: Davi, existe um homem chamado Siba, que foi servo no tempo em que Saul reinou, alguém que trabalhou na casa de Saul, de Jonatas. Ele pode dar informação a respeito daquilo que você pergunta. Chamaram Siba. Quando Siba chegou, aconteceu uma coisa que para mim é fantástica. Davi faz uma pergunta: existe alguém da casa de Jonatas a quem eu posso usar para com justiça? Siba responde: sim, existe um moço chamado Mefibosete, mas ele é paralítico. A pergunta não foi respondida do jeito que deveria. A pergunta para Siba é: existe alguém? Existe. Quem é Mefibosete? Pronto. A resposta de Siba é: existe alguém chamado Mefibosete que é paralítico. Siba evidencia o limite, o problema, o defeito, entre aspas. Ele evidencia o mal, a tragédia na vida do outro. É igual quando alguém pergunta a você ou a outra pessoa, que você de repente não faz isso, sobre alguém, faz isso: conheço, ela é muito fofoqueira, conheço, fulano é mau caráter, conheço. Você diz que conhece, você fala o nome da pessoa, mas evidencia o mal, evidencia o limite, evidencia o pecado. Conheço, mas não vale nada. Conheço fulano, conheço, mas não presta. A resposta não é apropriada. A pergunta é: existe alguém a quem eu posso usar com misericórdia? É dizer: existe, mas tem problema. Ele é paralítico. Ou seja, traduzindo, Siba está querendo dizer que a pessoa que existe, ela não é merecedora do benefício que o rei quer fazer. Será que Mefibosete merece a misericórdia do rei, quando quem o apresentou revelou muito mais o seu pecado, o seu limite, a sua falta, do que o seu merecimento? Você merece alguma ação de misericórdia de Deus para com você? Será que a gente merece? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas veem? Porque Siba, olhando para Mefibosete, ele via o que? O problema. Quando as pessoas olham para você, o que é que as pessoas veem? Quando você olha para você, o que é que você evidencia?
olhando para você, o que é que você vê? E as pessoas olhando para você, o que é que elas veem em você? Porque não é assim que a gente vê. Ah, fulano não presta, fulano é mentirosa, a fulano é cachaceiro, aquele jovem é maconheiro, aquela moça é sem vergonha, aquele camarada é alguém que não vale nada, aquela ali é uma prostituta, aquele dali é um boiola, é um viado, é um isso, é aquilo. A gente vai usando um tanto de termos, de adjetivos para com as pessoas, e a gente evidencia o mal, evidencia o problema, evidencia o pecado. Fulano não presta, fulano não vale nada, fulano não merece coisa nenhuma, fulano merece morrer. A gente evidencia. Ou você não faz isso com ninguém? O que é que as pessoas evidenciam na gente? O que é que elas evidenciam na gente? A Isiba apresenta o mal. Imagina, chega diante do rei para dizer: a pessoa pela qual você tem interesse não presta. É isso que eu vim te dizer. Eu vim te dizer, rei, que essa pessoa que o senhor tem interesse, que o senhor quer que eu vá buscá-la na casa dela, fazer um convite para ela preencher uma ficha de retiro, para vir para um retiro no final de semana. Essa pessoa que o senhor quer usar para com ela com misericórdia, sabe essa pessoa? Eu vim te dizer, rei, que essa pessoa pela qual o senhor quer usar com misericórdia, que o senhor quer trazer ela para um retiro, para ouvir pregação do Charles, do irmão Trovão, cantar as canções, ser tratado com dignidade no retiro, se assentar à mesa, comer comida boa de manhã, à tarde, à noite, que essa pessoa que o senhor quer usar com misericórdia, eu vim te dizer que ela está na sua casa, que ela veio à tua presença, mas trai o marido, bebe, usa droga, fuma, mente, rouba, é mau caráter. É isso que eu vim te dizer. O texto é isso. É o rei querendo usar de misericórdia com você, e o demônio querendo dizer a você que você não é merecedor da misericórdia que o rei quer aplicar por conta dos pecados que você cometeu. Mas quem decide o uso da misericórdia para com o ser humano não é o diabo, é Deus. E é por isso que Deus diz: manda trazer a minha presença. Quando parecia que ninguém se lembraria, quando parecia que estava tudo acabado, quando parecia que morreria naquela situação. Mas quando eu usava droga, eu usei muita droga, eu tinha o sentimento de que eu ia morrer usando droga, que eu ia morrer no crime, e de que jamais eu sairia daquela condição. Eu usei droga, eu roubei, eu matei, eu fui preso, eu fiz um monte de porcaria. E na minha cabeça era uma sentença, e na cabeça dos outros era uma sentença: ou cadeia ou caixão. Esse aí não chega nos 18 anos, se chegar apodrece da cadeia. Porque pela forma que eu vivia, quem é que gostaria de usar de misericórdia para uma pessoa pela qual todo mundo olhava e evidenciava só o quê? É drogado, é vagabundo, é criminoso, é pilantra, é sem vergonha, não vale, não merece misericórdia. E quando o rei diz: mas eu sei, mas manda buscar. Ninguém quer, mas eu quero. Ninguém lembra, mas eu lembro. Ninguém quer contato, mas eu quero. Ninguém põe na mesa, mas eu vou colocar. Ninguém quer fazer justiça, mas eu vou. Ninguém dá oportunidade, mas eu quero dar. Traz Mefibosete para mim. Não, isso é extraordinário. Onde é que você estava? O que é que você anda fazendo? Que situação você está vivendo? Olha o quanto a gente erra, o quanto a gente peca, o quanto a gente engana, o quanto a gente falha, o quanto a gente cai. De repente você tinha tudo na vida para se tornar o melhor ser humano, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E aí quando parece que você vai viver sempre em um ambiente de frustração e esquecimento, alguém se lembra da gente e diz: lembrei, tem alguém, traz para mim. E alguém vai ao seu encontro, às vezes até temeroso, porque você é um problema. Quem te conhece sabe da sua fama,
mas o rei te convidou para o banquete, para a festa, para a casa, para o retiro. Então alguém foi atrás de você. Lá esquecido como você estava, depressiva como você estava, com o casamento acabando como está, nas drogas como para alguns aqui, lá você estava, mas alguém foi te fazer um convite, porque o rei tem interesse com a tua vida. Quando todo mundo já decretou uma sentença de morte do esquecimento, ele diz: eu quero na minha presença, eu vou colocar na minha mesa, eu vou dar a ele aquilo que ele perdeu, dignidade. Aqui você não é tratado como bicho, aqui você não é tratado como paralítico, aqui você não é tratado como uma pessoa desprezível, aqui você é tratado como alguém que faz parte do banquete que o rei preparou, porque aqui você é um convidado de honra, de honra. Você é convidado de honra. É isso que você é aqui. Aqui você não é aquela uma, aqui você não é aquele um, aqui você é convidado de honra. Você percebeu a mesa preparada para você no café? Você percebeu a mesa preparada para você na janta? Você vai perceber ainda muitas coisas que estão preparadas a você que eu não posso dizer. Mas aqui você não é tratado como bicho. Aqui você não é tratado como um qualquer. Aqui nós não queremos evidenciar o seu pecado. Mas é paralítica. Mas ele é isso, mas ela é aquilo. Mas não. Aqui não tem ninguém para poder dizer, para ressaltar o problema, ressaltar o mal, insinuar que você não merece. Não. Existe uma ordem de Deus para um servo de ir num lugar de esquecimento e trazer a presença do rei, porque Deus quer restituir aquilo que ele entende que aquela pessoa merece. É isso e pronto. O diabo gostando ou não, as pessoas que não gostam de você gostando ou não, a escolha em relação à sua vida e o que Deus quer fazer, isso é problema de Deus. Aí vai lá, o menino tem aproximadamente 25 anos, busca ele. Quando foram buscar, a carruagem vai àquele ambiente desprezível, atrás de alguém que para a sociedade é desprezível, fazer um convite que parece uma piada. Como assim? Como que a carruagem entra num lugar onde carruagem não passa? Como que alguém vai num lugar que só tem gente, entre aspas, que não presta, que não vale nada, que é um mal para a sociedade, que vive debaixo de maldição? Como que uma carruagem vai num ambiente que não presta, atrás de alguém que para a sociedade não presta, fazer um convite importante que dá tom de piada? Olha, o rei está te chamando. E aí tem um problema. Por quê? Ele é filho de Jonas, neto de Saul. E existia a guerra entre Saul e Davi. Logo, Mefibosete entende que o fato do rei estar mandando chamá-lo é para execução. Tem coisa que só conhece. A minha mãe dizia assim, desculpa eu usar essa expressão que é típico da minha mãe: pobre é desgraça. Nunca acontece nada de bom. O dia que acontece não é bom, é tragédia. O rei se lembra, o rei quer justiça, manda a carruagem para chamar o esquecido, dizer: o rei manda te chamar. Mas qual é a imagem que ele tem dele? A pior possível, porque o cara está acostumado a viver só no sofrimento. Ele pensou: pronto, morri. A primeira coisa que vem na cabeça. Ele não pensa coisa boa, ele não pensa me dei bem, ele não pensa até que enfim, ele não pensa graças a Deus. O que ele pensa? Me lasquei, morri, acabou. Porque se o rei veio até a minha presença, alguém diz que ele se lembrou de mim, e se eu sou filho de Jonas, neto de Saul, acabou. E aí tem problema para poder levar o rapaz, porque ele entende que está indo para a morte. O rei mandou te buscar. Pegaram, colocaram na carruagem, levaram. Ele vem à presença do rei, ele vem arrastando, ele não
ele anda puxando pelas mãos, as pernas, a dificuldade de movimentação. Ele vem à presença do rei arrastado. Oh, irmãos, no ano 2000, em uma sexta-feira, 8h30 da noite, mês de fevereiro, de uma rua chamada Avenida Barbacena, casinha amarela, portão preto. Eu entrei dentro daquela casa do mesmo jeito que Mefibosete entrou na casa de Davi, arrastado. Eu era na cidade um maconheiro, um vagabundo, um drogado, um nóia, um pilantra, um criminoso, um marginal, um louco, um endemoniado. Esses são os adjetivos que eu tive acesso. Com certeza teve outros que... Eu entrei assim, sem esperança, destruído, desesperançoso, angustiado, frustrado, amedrontado, em um ambiente preparado para a minha mudança. Eu entrei com sensação de morte, de abatimento, de humilhação, arrastado. Como muitas pessoas entraram nesse retiro da mesma maneira, arrastado pelos problemas, arrastado pela enfermidade, arrastado pelas decepções, arrastado pela tristeza, pelo mal. A gente vem, mas arrastado, com o sentimento de que pode não dar certo a iniciativa que a gente teve de vir. Que a gente pensa, mas é tanto problema, tudo que eu tento dá errado, tudo que eu ponho a mão quebra, tudo que eu tentei nada acontece, para mim é só desgraça, que a gente acredita, eu vou, mas vai ser como sempre foi, vai dar errado. E ele entra, e Davi pergunta: és tu Mefibosete? Ele diz: sim, Senhor, sou eu. Quem é o Senhor para que se lembre do teu servo, sendo que eu sou um cão morto? Isso é doido. Eu sou um cão morto. É o pior estágio de humilhação que ele está vivendo. Olha como ele se vê. Eu sou um cão. Ele está dizendo: eu não presto. Como o Senhor pode se lembrar de um verme como eu? Eu sou um cachorro, eu não tenho valor nenhum. Por que o rei se lembraria de alguém que não presta como eu? Ele diz: eu sou um cão. É quem ele é na cabeça dele, um cão. E como ele está morto. Eu sou um cão e estou morto. É quem ele é e como ele está. Ele é cachorro para ele. E está nesse momento morto. E a morte, ela tem 3 níveis. Ela tem 3 estágios. Ele se apresenta no primeiro estágio da morte, que se chama angústia ou medo. É o primeiro estágio da morte, é esse. É a sensação, é o sentimento, é a desistência de si. Sabe quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade que a gente entende que a pessoa pode morrer? E quando a gente recebe a notícia de que aquela pessoa está com aquela enfermidade, aquela pessoa enferma ou os familiares em volta fica com um sentimento de morte. Isso se chama angústia. Angústia é uma sensação psicológica causada por sufocamento, abafamento. É a dor que precede o acontecimento. É você sofrer hoje por aquilo que ainda vai acontecer. Mas como a enfermidade chegou e a medicina não tem cura para aquela enfermidade, você vive no primeiro estágio da morte, com o sentimento de que a qualquer momento você vai morrer. A qualquer momento você vai morrer. Esse é o primeiro estágio da morte. O
primeiro estágio da morte gera em você angústia, medo e destruição de sonhos. É aquilo que vive uma pessoa em estado depressivo. É aquela pessoa que tem a fé sufocada, a esperança desfalece, ela não sonha mais. Porque à luz da Bíblia, não estou falando da psicologia, estou falando à luz das Sagradas Escrituras. A fé é o firme fundamento da esperança. A esperança é aquilo que dá no ser humano a capacidade de sonhar. Uma pessoa depressiva, ela perdeu a perspectiva de vida, a capacidade de sonho. A pessoa só perde a capacidade de sonho quando ela tem a sua esperança sufocada. E a esperança no coração do ser humano, ela só é destruída por conta de uma fé dilacerada. Ou seja, eu não sonho porque eu não espero porque a fé já não me dá sustento para isso. A pessoa depressiva, ela não tem perspectiva de vida, ela não sonha, ela não projeta, ela não se lança ao futuro, porque ela vive sufocada no sentimento da morte. É o primeiro estágio da morte, aonde a psicologia vai nos dar algumas respostas sobre esse universo. O primeiro estágio da morte, que é o que ele está. O segundo estágio da morte é a própria morte. A pessoa morreu. É quando você está sepultando um cadáver, por exemplo, quando você está velando um cadáver. Quando você vai em um velório, está diante do corpo morto, ali é o segundo estágio da morte. A pessoa perdeu a vida. O terceiro estágio da morte se chama sepultamento. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria disseram a mesma coisa para Jesus no encontro. Jesus chegando em Betânia: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se tivesse estado aqui, onde? Se o Senhor tivesse chegado no primeiro estágio da morte, ou no segundo estágio da morte, tinha como fazer alguma coisa. Mas o Senhor não chegou nem no primeiro nem no segundo, o Senhor chegou no terceiro. É quando não tem mais o que fazer. Porque o que aquelas mulheres já viram? Já viram Jesus fazer o extraordinário no primeiro estágio da morte. Refazer sonhos, trazer esperança. Isso elas viram. Então elas sabem, Jesus é capaz. Elas já viram Jesus fazer o extraordinário no segundo estágio da morte, ressuscitar alguém que morreu. Se não viram, eram sabedoras dos acontecimentos bíblicos. Porque você vai pegando todas as ressurreições da Bíblia, são todas do segundo estágio da morte. Até aquela que os ossos de um soldado é jogado dentro de uma cova, mas toca nos restos mortais de Eliseu. Segundo estágio da morte, a cova está aberta. Ezequiel 37, os ossos estão sobre a face, em cima de, segundo estágio da morte. Não houve sepultamento. Mas Jesus chegou onde? No primeiro estágio da morte? Não. No segundo estágio da morte? Não. Ele chegou no terceiro, quando Lázaro tinha sido sepultado, já cheirava mal, fazia 4 dias. Elas estão dizendo para Jesus, elas limitaram Deus no seu poder. Se o Senhor tivesse chegado até onde nós te vimos atuar no primeiro estágio, no segundo, o extraordinário tinha acontecido. Mas o Senhor chegou no terceiro. Nós te vimos fazer milagre no primeiro e no segundo, mas no terceiro nada aconteceu. Então não tem o que fazer. E Jesus disse, onde é que colocaram o morto? E aí Jesus brada, Lázaro vem para fora. E Jesus dá 2 vozes de comando. Uma para a alma, que está na mansão dos mortos, eu não sei, de Abraão. E a outra para Lázaro. A primeira voz de comando é Lázaro. Quando Jesus diz Lázaro, a alma regressa ao corpo. E quando ele diz vem para fora, é um convite a Lázaro. Porque existem pessoas que foram ressuscitadas por Deus, mas vivem num ambiente de morte porque não tiveram coragem de sair de um ambiente fúnebre. Porque ressuscitar é com Cristo, sair do sepulcro é com Lázaro. Tem gente que Deus faz milagre na vida da pessoa, mas ela vive como se estivesse morta, porque mesmo tendo sido ressuscitada, não teve coragem de sair do ambiente fúnebre que está em volta dela. Jesus me toca, mas eu permaneço no mesmo estado que estou. Jesus me toca, mas eu permaneço no mesmo ciclo de amizade. Jesus me toca, mas eu frequento os mesmos lugares. Jesus me toca, mas eu continuo com os mesmos hábitos. Jesus me toca, mas eu permaneço da mesma forma. Eu tive um encontro, ouvi a voz, ele ressuscitou, mas o ambiente é de morte.
Esse garoto está no que? No primeiro estágio da morte. Eu sou um cachorro, eu sou um cão morto. Como quem diz, não dá para fazer nada para alguém como eu. E Jesus olha, e Davi olha para ele, e vai dizer a ele que a partir daquele momento ia fazer justiça, usar para com ele de misericórdia, que ia restituir aquilo que tinha sido de Saul, que ia dar a esse garoto, e que a partir daquele dia ele não seria tratado como cão, ele seria tratado como filho. Todos os dias você vai se assentar à mesa do rei. Se assentar à mesa do rei é cargo, é posto de honra. Só se assenta à mesa do rei a família real e os príncipes, outros reis, pessoas importantes. Então ele é retirado de uma terra de esquecimento, ele é retirado de uma condição de cão, e é restituído a ele não só a condição financeira, de bens, de posses, de animais, de servos, de coisas, mas é restituído a dignidade de filho. Deus te trouxe aqui nesse final de semana mais do que te dar ou te garantir coisas materiais. Aquilo que Deus quer fazer com você é restituir a você a dignidade de filho que você jamais poderia ter perdido. É Deus dizendo a você nesse início de tarde que a partir deste retiro você vai se assentar todos os dias à mesa do rei, de um ambiente reservado e preparado não para os cães, mas para aqueles que são chamados filhos de Deus. Você não é um cão. Você não é um cão. E nós, por piores que estejamos, jamais poderemos limitar a ação e o poder de Deus. Marta disse: se o Senhor tivesse chegado até onde eu vi o Senhor operar. Só que Jesus está dizendo: minha filha, você me conhece muito pouco, porque eu não sou e faço aquilo que você viu. Eu vou além das suas possibilidades. É Deus dizendo a você nesse final de semana: eu vou fazer coisas improváveis na sua vida. Aquilo que você não espera, aquilo que você não acredita, aquilo que você nunca viu, é o que Deus vai fazer. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que buscam a presença de Deus. O teu pecado, a tua falta, a tua falha, o teu problema, a tua pequenez não neutraliza Deus. Não existe nada na sua vida que Deus não possa realizar se Ele quer. E o desejo de Deus em relação a você é de tirar você do lugar aonde você estava esquecido, entregue, sofrendo, angustiado, para te trazer para um lugar de honra, para recuperar a sua dignidade. Deus tem interesse com você. Deus tem. Vem cá, filho, vem cá. Me desculpa te usar, mas vem cá. Se você não gostar, a gente briga lá fora depois. Brincadeira. Olha para esse garoto aqui, olha para o estereótipo dele. Olha para esse menino aqui. Alguém na sociedade pensa, não diga. Olhando para um garoto desse aqui, o que uma pessoa pensa? Será que as pessoas olhando para ele lá fora, olham para ele como um moço de boa família, olham para ele como uma pessoa extremamente educada, olha para ele como um cidadão de bem? Será que
a sociedade, não na sua totalidade, mas pelo menos parte dela, olhando para ele, vai entender, vai ver, vai pensar, vai projetar o quê? E quando Deus olha, Deus não vai olhar para um cabelo amarelo. Fica tranquilo que eu pintava meu de amarelo, de vermelho, branco. Tinha um distintivo do São Paulo na nuca aqui. Ah não, mas ele tem tatuagem. Ah, o cara que usa tatuagem, acho que... Ah, mas o estilo dele... Oh, sabe o que é que Deus faz? Deus pega um camarada igual esse aqui, igual eu, igual o Ricardo, igual o irmão Trovão e tantos outros, que a sociedade olha e diz: ah, mas... Ah, esse aí... Ah, essa pessoa... Ah, mas desse jeito... Ah, mas falando assim, andando assim, vivendo assim, tendo esses hábitos... Ah, não, isso aí não... É um ser humano... Ah, não, é alguém descartado, desprezível. Deus olha e diz: vou fazer mais uma loucura, porque Deus se utiliza das coisas loucas. Aí pega alguém que está lá no nada, esquecido, recriminado, ridicularizado, aí traz para diante de um ambão como esse aqui, ó. Não é de assustar. Para quem conhece Deus, não é surpresa se daqui um ano e meio, 2 anos, esse garoto não estiver pregando o Evangelho. Amém. Aí fica aqui. Ninguém queria. Aí todo mundo quer. Pergunta para o irmão Trovão quanto de ligação que ele recebe de pedido para pregar. Ô irmão, vem pregar no meu retiro, vem pregar no meu encontro. E há 20 anos atrás, quem é que queria? E o Charles há 20, 22 anos, quem é que queria? O Ricardo, pingaiada da bexiga, quem é que queria? Ou quem é que queria? Aí todo mundo quer. Abraço, tira foto, dá testemunho, dá conselho, rezar por famílias, aconselhar os jovens. É o que Deus faz, entenda, é isso que Deus quer fazer conosco nesse final de semana. Todo mundo pode te ver como nada, você pode olhar para você e dizer: eu sou pior que um cão, mas Deus está dizendo para você: você pode ter chegado arrastado, pode pensar que é um cachorro, mas você vai sair como um profeta levantado por Deus para fazer a diferença. Pode sentar. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Fique de pé para a gente rezar.